e queridas irmãs, estamos voltando ao tempo comum. É um tempo bastante longo, são 54 finais de semana, domingos, que a gente vai se reunir, além de outros domingos festivos, para louvar a Deus. Saímos do tempo comum em fevereiro, passamos por toda a quaresma, passamos pelo tríduo pascal, passamos pelo tempo pascal, passamos pelo Pentecostes, passamos domingo passado pela festa da Santíssima Trindade e na última quinta-feira a grande festa do corpo de Deus. E hoje já retomamos o 9º domingo do tempo comum. E embora sendo um tempo comum, mas é um tempo que nos chama a atenção para os ensinamentos de Deus. O povo de Deus foi escravizado por muito tempo no Egito. Não tinham tempo nem para comer, trabalhavam de sol a sol. E quando Deus dá no Monte Sagrado as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos, duas coisas são efetuadas. Primeiro, no meio da lei divina está o 5º mandamento: não matar. A vida é o sonho de Deus, a vida é o desejo de Deus. Eu falava das outras missas, o bispo da França, de Lyon, Santo Irineu, ele dizia que o maior, o mais sublime, o mais agradável louvor a Deus é a vida do ser humano. A vida é a riqueza, a vida é a totalidade, a vida na família, a vida no ambiente de trabalho, a vida na sociedade, a vida em todos os setores da atividade humana. Este é o grande brilho aos olhos de Deus, a vida de todo ser humano. E a gente acrescenta não somente do ser humano, mas a vida dos animais, a vida da natureza, tudo que desabona, tudo que estraga, tudo que atrapalha a vida, machuca o coração de Deus. E depois, na defesa da vida, Deus coloca esse sábado, esse dia sagrado, onde Deus descansou, para que todos descansem. Ele pôs no patamar de igualdade tanto os senhores, quanto os seus escravos, quanto os seus animais. Tudo deve descansar no dia do Senhor, porque a vida é o elan maior. E quando a vida é protegida, tudo é possível a gente saborear, a gente experimentar. Encontramos na segunda leitura de São Paulo aos cristãos de Corinto: do meio das trevas brilhe a luz. Quais são as trevas que permeiam a nossa vida ou que estão contidas na sociedade? E é justamente nessa escuridão, nesse breu, que a gente precisa despertar a consciência da luz da divina misericórdia, da luz da divina graça, que vem iluminar a nossa vida. Uma casa sem luz é uma casa sem vida, é uma casa sem festa. Embora a gente sabe que algumas festas o pessoal coloca luzes escuras, mas a gente sempre tem a necessidade desta luz que vai trazendo de volta a alegria e a felicidade. Na segunda leitura ainda, São Paulo nos diz: olha, para que todos reconheçam que este poder extraordinário de Deus vem de Deus e não de nós.
o poder da graça, o poder da luz, o poder da vida, não vem dos homens, é Deus que permite que o tenhamos. Porque muitas vezes somos afligidos de todos os lados, e cada um tem de fazer uma análise da sua vida. Quantas aflições, somos vencidos pela angústia, somos postos em apuros, mas em tudo isso não podemos perder a esperança. Somos perseguidos pela inveja. As pessoas, algumas delas, não têm prazer em ver você crescer. Se chegar em casa, vocês quiserem conferir, no livro dos Números, capítulo 13, versículo 13, quando Deus manda o anjo Adrinel, que é o anjo da fortuna. Deus manda esse anjo para colaborar, para que a desgraça da carência não atue, não manipule, não domine, não faça o homem e a mulher perder seu sonho, perder sua alegria, porque Deus não tem prazer na miséria, Deus não tem prazer na desgraça, Deus não tem prazer na derrota. A alegria de Deus é que todos os seus filhos proliferem, que todos os seus filhos cresçam, que todos os seus filhos ganhem, que todos os seus filhos tenham casa, tenham comida, tenham fartura. Então, não esqueça, livro dos Números, está no comecinho da Bíblia, capítulo 13, versículo 10. Esse anjo vem para nos proteger, para que não seja esmagada a nossa economia. Porque quem luta tem, agora quem não luta quer tirar o que o outro tem. Aí é que está a desgraça. E são muitos que vivem tirando proveito da vida do outro. Tira o proveito do governo, tira o proveito da sociedade, tira o proveito da família, tira o proveito de amigos, vão extorquindo, vão enganando, vão pedindo emprestado já com a intenção de não devolver. Então, isso é uma desgraça que está se proliferando no meio da sociedade. Então, Deus não quer isso, porque Deus quer que trabalhemos e conquistemos com a luta da nossa vida o ganho para que tenhamos o necessário para uma vida santa, abençoada, fecunda e feliz. Aí Deus continua aqui na leitura, São Paulo: somos derrubados, mas não aniquilados, e por toda parte sempre levamos em nós os sofrimentos de Cristo. O sofrimento de Cristo, as suas quedas, as suas derrotas, os seus arranhões, as suas cusparadas, os seus desafios, nós também passamos, mas nele seremos vitoriosos. E o pior quando brotam de dentro de casa a ruína da nossa vida. Rezemos para que isso não aconteça na vida de vocês. Às vezes brota dentro de casa, brota entre os melhores, entre aspas, né? Os melhores amigos. Quando chega uma pessoa com uma conversa mole, pode saber que por trás vem um golpe, né? Quando vê alguém espontaneamente te elevando, te elogiando, pode saber que o golpe é fatal. Então, não nos prendamos aos golpistas, mas àqueles que lutam para conquistar como nós conquistamos, para ter como nós temos, para produzir como nós produzimos. Porque todos que não produzem são fáceis de engabelar os irmãos. Nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte, mas Jesus é a vitória da vida. Busquemos Jesus, é Ele a nossa inspiração. A inspiração não é os derrotados, não. A nossa inspiração é aqueles que, mesmo sofrendo, conquistam um patamar elevado. Para encerrar, irmãos e irmãs, Jesus, no dia de sábado,
está andando, passando por uns campos, e os discípulos têm fome. E a gente sabe quando a fome, quando a necessidade é extrema, os bens são comuns. Isso já diz a orientação da doutrina social da igreja. Quando a necessidade é exorbitante, tudo é comum. Então eles pegaram o que os apóstolos também não podiam estar fazendo isso. É porque isso também é roubo. Foram pegando, não foram eles que plantaram o trigo. Já vão, mas estão com fome. É o desespero. Então pegam umas espiguinhas de trigo e vão comer. E os fariseus estão lá para dedar, para questionar Jesus. Agora, eu lembro quando a gente era moleque que a gente aprontava alguma besteirinha, ou pegava uma bala do outro na escola, ou uma borracha. A gente tinha aquilo como álibi, porque a gente tinha de confessar sempre. Os pais exigiam que a gente confessasse. E eu lembro disso, que eu e meus coleguinhas a gente ia confessar. Ai, meu Deus do céu, eu acho que o padre dizia, meu Deus do céu, rouba outra coisa, porque bala eu já não aguento ouvir mais, né? Olha, padre, eu peguei uma balinha escondida. Oh, meu filho, dava o perdão. Era só aquele pecado que a gente tinha para poder a gente participar da missa, porque o pai e a mãe exigiam que a gente confessasse. Hoje a coisa está tão exorbitante que nem confissão estão mais buscando. E deveria, né? Tem muita gente que tem pecado além das balinhas. Mas os fariseus, eles não acreditam em Jesus. Eles querem prejudicá-lo. E quando Jesus vê um homem de mão seca e cura aquele homem dia de sábado, aí ele já sai tramando a morte de quem faz o bem. A nossa alegria é estar diante de Deus. A nossa festa é em fazer a vontade de Deus. Não permitamos que as forças do maligno adentrem na nossa vida, porque para o sábado é fazer o bem. Hoje não é mais o sábado, é o domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. E a nossa vida de fé é cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa vida e ele ressuscitou no domingo. Domingo quer dizer dia do Senhor. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la perder. Então eles se calam porque eles não têm argumentos. Então Jesus os ignora e faz a cura daquele moço, e com isso a ira deles, eles se unem aos fariseus junto com os partidários de Herodes, são inimigos ideologicamente, mas para prejudicar Jesus, eles se unem para tramar a morte de Jesus. Sempre vai ser uma luta contínua, vai ser uma luta constante. O bem nunca vai deixar, o mal nunca vai deixar o bem proliferar, quer sufocar, mas continuemos no bem, porque quem faz o bem é assistido pela mão de Deus, pela mão de Jesus Cristo. Amém. Gostiza rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando-a